Estamos de volta com o Band Cidade desta sexta-feira. O Tribunal Especial de Julgamento definiu o relator do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rainer. O prazo para elaboração do parecer prévio também já está definido. O Tribunal Especial de Julgamento é presidido pelo desembargador e presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Resler. Ele fez hoje a instalação da comissão julgadora do processo de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. Essa comissão é mista, composta por 5 deputados e 5 desembargadores. O presidente do Tribunal de Justiça lê um roteiro de 40 pontos a serem discutidos na reunião, com detalhes sobre o julgamento e oitivas de testemunhas e dos acusados. Ao final, o roteiro do julgamento foi aprovado por unanimidade pela comissão. A escolha do relator foi feita por um sorteio entre os parlamentares e magistrados que fazem parte da comissão, com exceção do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que tinha sido relator da abertura do processo que admitiu o impeachment na Assembleia. O deputado Kennedy Nunes, do PSD, foi o sorteado para ser o relator do Tribunal Especial. Kennedy Nunes agora tem 10 dias para apresentar o relatório. Esse relatório precisa ser apreciado pelos demais membros da comissão. Se aprovado por 2/3, o governador e a vice-governadora são afastados do cargo por até 180 dias, enquanto o julgamento é realizado. Até agora, a Assembleia Legislativa e a comunidade, ela ficou diante da denúncia. A partir de agora que nós vamos estar investigando o fato, ouvindo as pessoas envolvidas, as entidades, ou seja, a partir de agora o que a gente quer dar é o maior e mais amplo direito de defesa para que seja justo o julgamento. E eu, por sorteio, coube a minha responsabilidade de apresentar um relatório que será baseado dentro dos fatos. Nada político, tudo dentro do que diz a lei. Essa foi uma sessão de instalação do Tribunal de Julgamento, primeira sessão conjunta entre os desembargadores e os deputados. Foi definido o roteiro de julgamento após o debate, então estão definidos os próximos passos e foi sorteado o relator, o deputado Kennedy. A partir de hoje, o deputado relator, o deputado Kennedy, tem prazo de 10 dias para apresentar o seu relatório. Então, esse prazo processual penal começa a contar na segunda-feira e conclui-se no dia 7 de outubro. Se o afastamento de Carlos Moisés e Daniela Rainer acontecer, quem assume o cargo é o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia. Se o presidente da Alesc não puder assumir, o seguinte na linha sucessória é o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Resler. Só para arrematar, né, Roberto, boa noite para você. Boa noite, boa noite. A aprovação para suspensão, para afastamento temporário de Carlos Moisés e Daniela é por maioria simples. Metade mais um, não é? Dos Exatamente. votos dos membros. Roberto, vamos falar então dessa comissão e da escolha de Kennedy Nunes como relator no Tribunal Especial. É mais uma derrota para Moisés e Daniela? Eu diria que é uma derrota tática, porque ele não participou, não houve interação, houve um sorteio e ele, Kennedy Nunes, que foi o deputado que mais falou na sessão de hoje, ele fez a interpretação de cada um dos 40 pontos desta composição. Foi ele que mais interpôs junto à comissão, enfim, ao tribunal, sugestões, e tudo isso dentro de um roteiro, porque ali ele não representa simplesmente a Assembleia Legislativa, ele também representa o grupo político que quer tirar tanto Carlos Moisés da Silva quanto Daniela Rainer do poder. E é nesse contexto que ele vai trabalhar. A defesa do governador Carlos Moisés da Silva, o advogado Marcos Fay Probst, até, de uma certa maneira, entre aspas, comemorou, porque ele diz, ainda bem que, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Kennedy, porque ele não tem o conhecimento jurídico e tem um forte apelo político pela retirada dos dois do poder. Mas isso é circunstancial. É óbvio que o deputado vai ser ajudado por pessoas que têm o domínio jurídico da questão. Mas tudo que se viu hoje na Assembleia, Rodrigo, foi, na realidade, um grande jogo e início para fazer o afastamento de Daniela e Moisés, que é isso que se pretende, que pretendem as pessoas que não querem mais os dois do poder. Primeiro, o afastamento.
Tá certo, vamos continuar acompanhando porque essa comissão ainda tem prazos para entregar os relatórios, né? Daqui a pouco você volta, Roberto, vamos falar agora de eleições 2020. Você tem acompanhado aqui no Band Cidade os candidatos a prefeito das principais cidades catarinenses. Hoje é a vez de conhecer os postulantes ao cargo de prefeito em Lages, na Serra Catarinense. Acompanhe. O advogado e empresário Ayrton Amaral é o candidato do Patriota à Prefeitura de Lages. O vice na chapa é Ronaldo Cordeiro, também do Patriota. O atual prefeito Antônio Seron concorre à reeleição pelo PSD. Ex-deputado estadual, Seron vai ter como candidato a vice Juliano Polese, do PP. A deputada federal Carmen Zanotto é a candidata do Cidadania. A parlamentar está no segundo mandato na Câmara Federal e vai ter Samuel Ramos, do Democratas, como candidato a vice. O engenheiro agrônomo e ex-professor da UDESC, Cleimon Dias, vai disputar a eleição pelo PT. Doutor em Educação vai ter na chapa Domingos Valente, do PV, como candidato a vice. O candidato do PSDB é o empresário Dilmar Monarim. Ex-secretário de Desenvolvimento de Lages vai ter como candidato a vice Carlos Munhoz de Paula, também do PSDB. O professor e psicólogo Ed Antunes é o candidato do PSOL à Prefeitura de Lages. A candidata a vice vai ser Pamela Santos, também do PSOL. O jornalista e vereador em Lages, Lucas Neves, é o candidato do PSL. O vice vai ser Tiago Oliveira, do Podemos. E aí, Roberto, o que dizer dos candidatos a prefeito em Lages? Que se nota, Rodrigo, e já é um detalhe diferente de alguns outros quadros que a gente tem mostrado aqui. Já há mais uma aglutinação de forças em Lages. Isso é tão importante porque há um candidato à reeleição competindo. Antônio Seron está no páreo. E ele, que tem uma coligação já formalizada, perdeu pouco de musculatura eleitoral com estas outras composições. Mas nós temos, por exemplo, a deputada federal Carmen Zanotto, que tem se destacado também no combate à pandemia e é uma voz muito forte no Congresso. Ela vai ter que enfrentar duas pessoas, Antônio Seron e a figura do passado, onde a Prefeitura de Lages não voltou para a mão de Fernando Coruja, que, aliás, é o seu padrinho político, porque diziam que era melhor ter Coruja lá no Congresso representando a região do que tê-lo como prefeito de Lages. Mas é uma composição interessante. Mais uma vez se vê um número grande de candidatos numa cidade como Lages, uma das principais cidades de Santa Catarina, e que tem sempre aquela questão do desenvolvimento para ocupar espaço na propaganda eleitoral e no plano dos candidatos. Só para voltar um pouquinho àquele assunto lá da comissão do Tribunal Especial do Impeachment, o prazo para entrega ficou dia 7, mas não será julgado dia 9 do relatório de Kennedy Nunes. Deve ficar para a segunda quinzena, depois do dia 15 de outubro. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, Roberto. Uma área de alta pressão, um cavado no Rio Grande do Sul e áreas de instabilidade no litoral sul catarinense. Esses sistemas todos influenciam o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. Confira agora na previsão do tempo. O sábado vai ter presença de sol com poucas nuvens em Santa Catarina. No fim da tarde e à noite, a nebulosidade aumenta no litoral, com pancadas isoladas de chuva, trovoada, raios e chance de granizo no Planalto Sul e Litoral Sul. As temperaturas vão estar elevadas, faz calor no fim da manhã e início da tarde, com máximas acima dos 30 graus. Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Itajaí, variação entre 15 e 31. Em Lages, mínima de 13, máxima de 28. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 31. No domingo, muitas nuvens na maior parte do dia no estado, com chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. Há risco de temporais com raios e queda de granizo, sobretudo no litoral sul, Planalto Sul e Vale do Itajaí, por causa do avanço de uma frente fria. As temperaturas vão estar elevadas durante o dia e diminuem entre a tarde e a noite. Na capital, mínima de 19, máxima de 25 graus. Em Criciúma, variação entre 16 e 27. Em Blumenau, mínima de 16 e máxima de 29. E em Joinville, mínima de 19 e máxima de 32 graus. E já está liberado o novo acesso à Via Expressa Continental, a BR-282, em Florianópolis.
A liberação foi feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. O trecho liberado liga a Avenida Almirante Tamandaré, no bairro Coqueiros, à Rodovia Federal. Moradores dos bairros Abraão, Itaguaçu e Bom Abrigo ganham uma nova opção de acesso à Ponte Pedro Ivo Campos, o que pode contribuir para a redução nas filas nas avenidas Engenheiro Max de Souza e Desembargador Pedro Silva. A nova alça de acesso faz parte das obras complementares da Via Expressa. No próximo bloco tem o esporte no Band Cidade e veja ainda a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos arrenda o Hospital de Caridade de Florianópolis. Os detalhes depois do intervalo, eu volto já.